Depois de termos celebrado a solenidade da Páscoa por 50 dias, a igreja então celebra, neste último dia da Páscoa, a solenidade de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. O Espírito Santo que é a alma da igreja, o Espírito Santo que é quem dá vida ao corpo de Cristo, que é a igreja, da qual todos nós somos membros deste corpo, participamos deste mesmo e único corpo, que se torna visível na igreja e que recebe a força do Espírito Santo. O Espírito Santo que é também a memória da igreja, porque é o Espírito Santo que nos recorda tudo que Jesus fez, tudo que Jesus ensinou. É o Espírito Santo que recordou aos apóstolos tudo aquilo que Jesus havia dito e que num primeiro momento eles não conseguiam compreender por causa do medo, porque assim diz o Evangelho, as portas do lugar onde eles se encontravam estavam fechadas por medo dos judeus, por medo, por incompreensão, talvez até por um certo comodismo, ou porque também, de certa forma, os apóstolos tinham uma imagem ou uma compreensão distinta daquela que Jesus realmente quis comunicar e testemunhar com o seu Evangelho. Então o Espírito Santo foi derramado sobre eles e eles compreenderam tudo aquilo que o Senhor havia dito. E de agora em diante são eles, os apóstolos, que vão continuar a missão de Jesus e que vão anunciar na força do Espírito Santo a mensagem, a boa nova do Santo Evangelho. Portanto, hoje também, na solenidade de Pentecostes, nós celebramos o nascimento da igreja. É a verdadeira igreja de Jesus Cristo, que nasce no derramamento do Espírito Santo sobre os seus apóstolos. E a igreja então agora é que começa, a igreja é que vai adiante, cumprindo a missão de Jesus sobre a terra. Mas eu gostaria ainda de chamar a atenção a um aspecto essencial do mistério de Pentecostes, que sobretudo as leituras de hoje que antecedem o Evangelho nos deixam muito claro. O Pentecostes é a festa da união. O Pentecostes é a festa da compreensão e da comunhão humana. Nós, homens, somos os membros do corpo de Cristo, diversos, diferentes, muitos. No entanto, formamos um só corpo. No entanto, participamos de um único corpo. E assim como o corpo está unido, assim como o corpo no corpo deve haver uma compreensão entre os seus membros, assim como também deve haver essa comunhão humana, é assim que o Espírito Santo faz com que a igreja possa seguir adiante na sua missão. Vejam, meus irmãos, no nosso mundo de hoje, onde os meios de comunicação se tornaram praticamente o meio onde as distâncias foram superadas, já não há mais distâncias. As distâncias geográficas, por mais distante que uma pessoa esteja, hoje, com os meios de comunicação que nós temos, com os meios virtuais que nós temos, hoje uma pessoa basta pegar o celular, colocar no WhatsApp, no número da outra pessoa e fazer uma chamada de vídeo. E ela consegue então ver e falar com a pessoa do outro lado do mundo e aqui tão próximo dela. Então vejam, se ao mesmo tempo esses meios de comunicação, esses meios virtuais, de certa forma se fizeram tão presentes hoje entre nós, que de certa forma supriram as distâncias entre nós, ainda assim a comunicação, a compreensão, a comunhão entre as pessoas ainda permanece muitas vezes superficial e difícil. Permanecem ainda muitos desequilíbrios,
desequilíbrios que com frequência levam aos conflitos. O diálogo entre as nações, o diálogo entre gerações, o diálogo entre as pessoas ainda torna-se difícil e por vezes então prevalece não a união desejada por Deus, não a união fruto do Espírito Santo, mas ainda a contraposição e por que não até a divisão. Preferimos permanecer no nosso próprio eu, preferimos permanecer nos nossos próprios interesses e assim ignoramos a ação do Espírito Santo na nossa vida, ignoramos a ação do Espírito Santo neste corpo de Cristo que é a sua igreja. Por isso vejam, meus irmãos, na narração de Pentecostes, que nós ouvimos na primeira leitura, tirada do livro dos Atos dos Apóstolos, nós vimos exatamente que esta compreensão, esta aproximação é fruto do Espírito Santo. Vejam que lá estavam reunidos povos de todas as nações. E no entanto, quando o Espírito Santo foi derramado sobre eles, eles começaram a falar. E todos escutavam na sua própria língua aquilo que os galileus falavam. E esse foi o grande espanto, a grande admiração deles. Muito mais do que a descida do Espírito Santo, muito mais do que aquela cena sobrenatural que aconteceu naquele cenáculo, o que mais impressionou eles não foi a descida do Espírito Santo, aquele fato sobrenatural. E hoje nós temos a tendência até de nos apegarmos muito mais a isso, a fatos sobrenaturais. Mas vejam, olha o que espantou aquelas pessoas. Olha do que eles ficaram amedrontados, espantados, admirados. Cheios de espanto e de admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos lá de Partos, ou de Medos, ou elamitas, ou da Mesopotâmia, lá da Judeia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, da Líbia, lá de Cirene, nós que somos prosélitos, cretenses, árabes, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. E esse é o milagre do Espírito Santo, esta é a ação do Espírito Santo. Vejam, que ação é essa? Que linguagem é essa aonde um galileu fala e todas as nações entendem na sua língua? Todas as nações compreendem? Qual língua é essa onde um fala e todos compreendem? É a língua do Espírito Santo, é a linguagem da unidade, da compreensão, da aproximação, da unidade. É a linguagem que faz com que um, de certa forma, entenda o que o outro está dizendo. Talvez mesmo que não consiga compreender o que o outro está falando, mas compreende o que o outro está querendo dizer ou o que o outro está expressando. É o dom do Espírito Santo derramado sobre a igreja. É o dom do Espírito Santo derramado sobre todos nós, meus irmãos. É a compreensão, a aproximação, é o trabalhar juntos. Isso é a vida em comunidade. E a segunda leitura confirma mais uma vez isso para nós. No corpo há uma diversidade imensa de membros, mas um membro só é evidenciado na sua identidade, um membro só é confirmado na sua identidade, uma mão só é mão porque está no corpo, porque fora do corpo ela perde o seu sentido, fora do corpo ela perde a sua identidade, e é isso que a linguagem do Espírito Santo quer nos fazer entender nas nossas famílias, nas nossas comunidades. Enquanto nós ainda não trabalharmos pela unidade,
enquanto nós ainda muitas vezes preferirmos que prevaleça os nossos interesses, que prevaleça as nossas vontades, enquanto ainda cada um quiser construir sozinho a sua estrada para o céu, a sua escada ao céu, a sua torre para o céu, como lá na Torre de Babel, quando cada um começou a construir juntos, mas ao mesmo tempo cada um por si mesmo, uma torre que levasse para o céu, a chamada Torre de Babel. Tinham a pretensão de que poderiam chegar no céu somente por seus próprios esforços. Mas ao mesmo tempo, enquanto cada um construía por si, quando eles perceberam, todos estavam construindo contra si mesmos. Todos estavam correndo o perigo de nem sequer mais serem homens, de nem sequer mais se compreenderem, de não se aproximarem, de não trabalhar juntos, e por isso ali houve o caos total. Portanto, o Espírito Santo vem ser o espírito de unidade para a igreja. Enquanto nós não trabalharmos pela unidade, nós não seremos promotores da ação do Espírito Santo. O Espírito Santo é dom de Deus, mas o Espírito Santo exige a tarefa dos homens, o comprometimento dos homens, de trabalhar pela unidade, de trabalhar para que a comunhão prevaleça. Por isso, assim como no corpo, todos os membros devem trabalhar uns com os outros, uns pelos outros, em benefício uns dos outros, para que todos tenham harmonia, para que todos tenham vida, para que todos possam de fato se beneficiar do corpo, porque o corpo é um só, embora diverso. Enquanto nós não compreendermos isso, ou ao menos enquanto nós não nos esforçarmos por viver assim, nós não estaremos, de certa forma, falando a língua do Espírito Santo. Nós não estaremos comunicando a linguagem do Espírito Santo que Jesus nos pediu e nos ensinou. Portanto, celebrando hoje a solenidade de Pentecostes, nós deveríamos nos perguntar: o que nos impede de viver a unidade do Espírito Santo? O que é que me impede de viver a unidade em meio às diversidades? A desconfiança, a suspeita, o receio. Só pode haver unidade quando o dom do Espírito de Deus, o qual nos dará um coração novo, uma língua nova, uma capacidade nova de se comunicar, se faça então presente. Foi isso que se verificou no Pentecostes. No Pentecostes, aonde havia divisão, aonde havia indiferença, surgiu a unidade, surgiu a compreensão. Isso é celebrar a solenidade de Pentecostes. Isso é celebrar a vinda do Espírito Santo. Que o Espírito Santo então possa ser derramado sobre nós e que nós possamos permanecer unidos, porque assim o que diz as leituras de hoje. Os apóstolos estavam todos reunidos no mesmo lugar. E aí então o Espírito Santo foi derramado sobre eles. O Espírito Santo não foi derramado apenas sobre alguns. O Espírito Santo foi derramado sobre todos. Portanto, no corpo, cada membro tem a sua função. E assim é na comunidade. Cada um tem o seu dom. Cada um tem a sua qualidade. Cada um tem uma função. Cada um tem uma criatividade. Mas sozinho, isolado, por melhor que ele seja, isolado, ele não pode fazer nada. Isolado, ele não dá fruto nenhum. Às vezes na comunidade, infelizmente, encontramos pessoas que têm uma criatividade muito grande, mas uma capacidade de compreensão, de aproximação, uma capacidade de viver, de trabalhar juntos, que é quase zero. E por isso, por maior que seja o seu dom, por maior que seja a sua qualidade, por maior que seja a sua criatividade, por maior bem que ele poderia fazer à igreja, esse bem não acontece. Por quê? Porque ele acha que pode fazer sozinho, e aí não acontece nada. É como se a mão achasse que ela pudesse tudo por ela mesma, mas a mão só pode alcançar o fruto
se os pés se firmarem no galho para a mão alcançar, não é isso? A mão só mostra então a sua força, a mão só mostra a sua agilidade, a mão só mostra a sua capacidade se ela é sustentada pelos pés, pelos joelhos. Então vejam, um membro é que dá, de certa forma, coerência ao outro. Um membro é que dá, de certa forma, a visibilidade para o outro. E assim é na comunidade. Portanto, fora da comunidade, já dizia o Papa Bento XVI, quando falava sobre a igreja, fora da igreja não há salvação. Ou seja, ninguém se salva sozinho, ninguém se salva independente, porque a salvação está em Cristo. Cristo está no corpo místico, que é a igreja, pela ação do Espírito Santo. Portanto, nós só nos salvamos unidos, nós só nos salvamos no corpo, nós só nos salvamos na igreja. Por isso ninguém se salva sozinho, isolado. O Espírito Santo não age em indivíduos, o Espírito Santo age na comunhão. O Espírito Santo age no corpo, ele age no corpo todo. É claro que às vezes um membro acaba, de certa forma, usufruindo mais do Espírito, mas todo membro participa de um mesmo corpo. E o Espírito Santo é dado então a todo o corpo de Cristo, a toda a igreja. Peçamos então, meus irmãos, que a solenidade de hoje da vinda do Espírito Santo nos faça compreender esta realidade do Espírito Santo, que nos faça compreender que mesmo em meio à diversidade, a unidade é a ação do Espírito Santo em nós. Na igreja não há uniformidade, uniforme, todo mundo igual. Na igreja não há uniformidade, na igreja há unidade em meio à diversidade. Somos diferentes como os membros do corpo, mas ao mesmo tempo participamos de um mesmo Espírito. Temos vida, recebemos vida de um mesmo Espírito, o Espírito Santo que vive em nós. Por isso, permaneçamos unidos, façamos-nos próximos uns dos outros, procuremos compreendermos-nos uns aos outros, para podermos assim sermos dignos de receber este mesmo Espírito que foi derramado sobre todos. Assim seja. Amém.